Hoje eu vou começar falando sobre o que é espiritualidade e como desenvolver a espiritualidade na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então vamos lá, olha só. O termo espiritualidade, ele tem sido, falado com muita frequência hoje em dia, não tem? Então, mas o que é exatamente a espiritualidade? E como que ela se relaciona com a nossa vida, né? É sobre isso que eu vou falar hoje, então vamos lá. Muitas pessoas gostam de falar que são pessoas espiritualizadas, né? Provavelmente para que a gente saiba que elas são materialistas ou superficiais. Já reparou? Pois é. Mas a verdadeira espiritualidade tem uma profundidade muito maior no seu significado. Pois é. E assim, cada um vai definir o que é espiritualidade dentro de você, da forma que você preferir. Então hoje eu vou falar um pouco para você poder vivenciar um pouquinho da espiritualidade aqui na live, sem miticismo, né? Ou algum credo religioso, vamos falar assim. E muita gente me pergunta assim, Carol, qual que é a diferença entre religião e espiritualidade? Você também tem essa dúvida aí? Essa dúvida é muito comum. E eu respondo aqui para você de uma forma simples e fácil para você entender. Vamos lá. Religião é um conjunto de crenças e práticas organizadas que são compartilhadas por uma comunidade ou grupo, né? São muitas pessoas, isso é religião. Espiritualidade é uma prática individual, onde você tem uma sensação de paz, de propósito, onde existe um processo de crenças para o significado da vida e a conexão com os outros também. É algo que vem de dentro de você, né? Então, na verdade, o que é espiritualidade e qual que é o real significado dessa palavra, né? Antigamente, se uma pessoa falava que era espiritual, né, ou espiritualizada, significava que ela tinha um apego religioso, né, um apego a valores religiosos ou questões de espírito, né? E ao invés de interesses materiais, ou com o mundo, né? Mas isso é só antigamente, né? Agora, na atualidade, mais recente, o significado da espiritualidade, ele passou a alcançar uns níveis mais elevados de consciência, né? Já parou para pensar que sempre quando a gente fala sobre espiritualidade, as pessoas falam, nossa, mas o que será que é? As pessoas ficam confusas, né? Então essa live é justamente para isso, para você entender o que é espiritualidade, como você pode praticar ela no seu dia, né? Então, recentemente o significado da espiritualidade passou a gente a olhar mais para dentro, a entender o que é realmente a espiritualidade, né? Onde a gente pode usar algumas práticas de meditação, yoga, práticas, né, semelhantes a essas que eu vou falar mais adiante. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a espiritualidade não tem nada a ver com os espíritos e vultos que a gente vê por aí, né? Ou que alguns vê, né? Outros não. Então, a espiritualidade, ela tem a ver com o propósito e o sentido que a gente tem na nossa vida, de cada um, tá? É um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino, né? É um encontro, um reencontro, na verdade, com a nossa própria essência, né? É quando você se conecta com alguma coisa maior, você e algo maior, né? Então, eu mesma fui me conectar com a espiritualidade há poucos anos, né? Não tem muito tempo que eu me conectei com a espiritualidade, tem poucos anos. Então, às vezes, a gente tem a mania de querer entender as coisas, né, que não podem ser explicadas. E aí que entra a bendita espiritualidade e nos mostra um caminho, né, para desvendar, vamos falar assim, esses mistérios da vida, né, que a gente não entende e quer entender. Então, a espiritualidade é uma forma de você buscar a tranquilidade dentro de você. Praticar a espiritualidade traz um significado e propósito para as nossas vidas, né? Ela encoraja a gente, ela dá força pra gente a buscar por um propósito de vida e uma vida mais leve, mais alegre, mais feliz, né? Ela também ajuda a gente a identificar os nossos próprios valores, né, na vida e os valores dos outros também. Ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre isso. Então, muitas pessoas espirituais são as pessoas que são espirituais, espiritualistas, né? Enfim, elas são mais altruístas, compassivas, elas perdoam mais, porque elas acreditam que a gente está conectado um com os outros por um poder maior, vamos falar assim, né? Um poder maior que todos nós.
E elas também acreditam que essa conexão é baseada no amor e na compaixão, né? Então, as pessoas com a espiritualidade bem desenvolvida, elas tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vida mais saudáveis. E quando elas adoecem, elas desenvolvem menos depressão e se recuperam mais rápido, porque elas são assim, têm hábitos melhores, né? Enfim. Então, para muitas pessoas, a espiritualidade é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, significado, força, né? E poder interno, né? Então, a espiritualidade ela faz com que você olhe para dentro de você, que você consiga perceber com mais clareza aonde você quer chegar, que você consiga responder aquela pergunta: o que eu quero da vida? O que eu vou deixar? Qual que é o meu legado? A espiritualidade consegue fazer com que você tenha mais clareza para lidar com essas dúvidas internas que você tem dentro de você, né? Ela te guia em momentos de desafio e faz você passar por eles de forma mais leve, experiência própria. Então, em resumo, a espiritualidade é como você vive, né, no seu dia a dia, como você trata as pessoas, como você se trata também no seu dia a dia, como quando você olha para dentro, né? O que não é fácil olhar para dentro, porque todo mundo tem sombra, né? Todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. Então, é super possível você olhar para dentro. É difícil, né? Desafiador, mas é possível, né? E existem ferramentas que podem te ajudar a se desenvolver, a se conhecer e a se desenvolver como pessoa, né? Principalmente. E para conectar, né? Para se conectar consigo mesmo, eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas práticas que você pode fazer. Meditação, yoga, tem pessoas que se conectam, né, consigo mesmas através da natureza, através de uma música, né, uma música bonita, alguma música clássica, não sei, violino, enfim, e se conecta através do exercício físico. Então varia muito, né, de pessoa para pessoa a forma dela se conectar com ela mesma. E eu quero te perguntar uma coisa importante aqui agora. Como você pratica a sua espiritualidade no dia a dia? Você já parou para pensar nisso? Você separa, né? De um tempo pra cá, você tem separado um tempo pra você no seu dia? Ou você fica só por conta do trabalho, dos filhos, do marido, das tarefas domésticas e esquece de você, né? Eu acho que essas são boas perguntas para você refletir e começar hoje mesmo a olhar para dentro de você, a conhecer você mesmo, a se autodesenvolver, né? Porque se você não se ajuda, se você não se cuida, você não consegue ajudar ninguém, você não consegue ajudar as outras pessoas ao seu redor, né? Então, primeiramente você e depois as outras pessoas. Isso não é egoísmo, isso é o amor próprio para você estar bem e conseguir ajudar o outro. Porque se você for ajudar o outro estando mal, você só vai piorar a vida da outra pessoa, entendeu? Então, olhe para dentro, entenda o que está acontecendo na sua vida e olhe para sua sombra, né? Vamos falar assim. E ajude o próximo se for a sua intenção, tá? Então, na minha visão, eu considero a espiritualidade como um estado, né, em que a gente está conectado a Deus, a natureza, uns aos outros, né, e a parte mais profunda de nós mesmos, né? Então, aqui, por que uma pergunta importante? Por que a espiritualidade é tão importante na nossa vida e tem sido falada, né, com mais frequência aí ultimamente? Então, vamos lá. Para que a gente possa se equilibrar no nosso dia a dia, né? A gente possa equilibrar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. A gente precisa estar em harmonia com esses três, porque se uma dessas três áreas estiver em desarmonia, a gente se desequilibra totalmente. Então, corpo, mente e espírito precisam estar alinhadas, tá? Então, a gente não pode nos concentrar, por exemplo, no material e negligenciar o espiritual, né? Vai entrar em desequilíbrio, né? Então, a gente tem que alinhar todos esses três. Então, você pode experimentar a espiritualidade quando você escuta uma música que te traz calma, leveza, que te motiva. Quando você se conecta com a natureza, com cachoeiras, com lagos, com animais de estimação, né? Animais também que moram nas ruas, né? Com todos os animais, enfim, né? Quando você se conecta com as praias, quando você lê um bom livro que te motiva, né? Você pode também experimentar a conexão espiritual com os outros quando você trabalha em conjunto, quando você trabalha em grupo, né? Quando vocês têm o mesmo objetivo em comum.
Por exemplo, fazendo caridade em instituições carentes também, né? Não necessariamente com dinheiro você precisa ajudar. Por exemplo, eu já fui numa associação aqui na minha cidade, de Associação Protetora dos Animais. Eu já fui lá há muitos anos atrás. E o que eu fiz? Eu dei banho em vários cachorrinhos lá, vários. Eu não ajudei com dinheiro, mas ajudei com a minha boa ação. Então, assim, foi muito legal. Eu saí de lá revigorada. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por cachorro. Tenho 2 aqui em casa, né? Então, assim, você pode praticar espiritualidade também com algum esporte, com equipe, né? Esporte, enfim. Você pode também, que mais? Fazer parte de uma banda musical, enfim. Ou seja, qualquer coisa que envolva trabalhos em equipe e cooperação com as outras pessoas, você já vai estar praticando a espiritualidade no seu dia a dia. Porque a espiritualidade é a conexão consigo mesmo e com os outros e com a comunidade, mas é mais algo individual, né? E quando a gente está em sintonia com Deus, com a natureza, o outro e a nós mesmos, a gente também está sendo espiritual, a gente está, né, trabalhando junto com a espiritualidade, e nisso a espiritualidade está agindo junto com a gente no nosso dia a dia, né? E como você pode desenvolver espiritualidade no dia a dia? Eu separei aqui algumas dicas para que você consiga, né, efetuar esses exercícios aí, se você sentir, tá? Então vamos lá, dica número 1, tire um tempo para você mesmo, né? Rejuvenesça o seu espírito. Ouça uma música que te relaxe, leia livros que te inspirem, né? Então esse tempo para nós, uma vez no dia, por exemplo, sei lá, meia hora, 20 minutos, 5 minutos que for, para você se conectar, fazer uma meditação, vai te ajudar demais a você se conectar com a espiritualidade, se conectar talvez com seus mentores, seus guias, se você acredita nisso, né? Independente da sua religião, né? Dica 2, ajude aqueles que precisam da sua ajuda, né? Porque quando você ajuda alguém, você se conecta automaticamente com o melhor que está dentro de você para com a humanidade, tá? Dica 3, pratique a gratidão, né? Existem tantas coisas nesse mundo e dentro de cada um de nós, dentro da vida de cada um de nós que a gente pode agradecer, né? Como, por exemplo, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, os nossos animais de estimação, a nossa comida, os nossos amigos, né? Olha só quantas bênçãos que cada um de nós tem e que a gente às vezes esquece de agradecer, né, gente? Quem aí reclama o dia inteiro? Entendeu? Então, assim, todo mundo tem alguma coisa para agradecer durante o dia. Então, quando você agradece, automaticamente você eleva a sua frequência vibracional, né? Atraindo mais daquilo para sua vida, né? Dica 4, pratique a atenção plena. Como assim? Esteja sempre no presente. Admire as cores, os cheiros, a natureza ao seu redor, por exemplo, né? Admire a chuva, admire, enfim, o que você acha bonito, o céu, as estrelas, enfim. Essas pequenas coisas vai te ajudar a ficar mais presente e se tornar uma pessoa mais tranquila, né? Ou tranquilo no seu dia a dia. Dica 5, vamos lá. Pratique afirmações positivas, né? Fale palavras que te faz sentir bem no seu dia a dia, né? Escolha, por exemplo, elogiar você mesmo, afirmar o que você quer, o que você deseja de melhor no mundo e para você também, né? Então faça afirmações com frases positivas no presente. Assim, a sua mente vai entender que você já recebeu o que você quer, né? Por exemplo, ó, uma frase legal para você falar aí, ou você pode falar o que você sentir, mas eu sugiro que você fale essa frase em voz alta também, tá? Olha só, eu me aceito, eu sou abundante, eu sou completa, eu já tenho aquela casa, eu já tenho aquele trabalho, eu já tenho aquele carro, por exemplo, né? Fale sobre o seu sonho, sobre o que você realmente quer conquistar no momento presente, que assim o universo vai trazer mais disso para sua vida. Dica número 6, estude, né? O seu conhecimento modifica, o conhecimento, na verdade, quando a gente estuda bastante sobre alguma coisa que a gente gosta, ele modifica a forma da gente pensar e agir no dia a dia, né? Então, queira aprender tudo que desperta o seu desejo de pensar, de refletir sobre aquele tema, né? Assim, vai ajudar muito mais você a ser uma pessoa mais equilibrada em todas as situações, né? Se tornar mais calma diante dos desafios da sua vida também. Então, quando você está presente no agora e cultivando a espiritualidade,
você vai sentir que você tem mais alegria, mais leveza, mais felicidade, que você já sabe lidar com os problemas de uma forma mais leve, né? Então nunca é tarde demais para se desenvolver, né? Ainda mais e aproveitar os benefícios que a espiritualidade traz pra gente, né? E que a gente nem sabe ainda, né? Então, eu vou abrir os comentários aqui, que eu não sei se tem gente que tá querendo falar. Peraí. Aí. Ficou com alguma dúvida, pessoal? Tô vendo o pessoal que tá entrando agora. A live já tá no finalzinho. Falei sobre espiritualidade, mas a live vai ficar gravada, tá bom? Aí vocês podem assistir novamente. Normalmente as minhas lives, elas não são muito compridas. Eu gosto que elas fiquem mais curtinhas mesmo. Porque assim, eu sou muito direta, né? Eu falo e acabou. Não tem enrolação. Não gosto de enrolação. Enfim, se alguém ficou com alguma dúvida, alguém quiser falar aqui, pode falar. Se alguém quiser depois me chamar no privado. Eu amei. Ai, que bom que você gostou. Fico feliz. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da live, espero que tenha feito sentido pra vocês, que vocês façam os exercícios, né? Que é importante que vocês comecem a se conectar mais com vocês mesmos, né? No dia a dia. Comecem a olhar mais pra dentro de vocês, comecem a enxergar as coisas simples, né? Da vida. Porque o dia tá tão corrido, e a gente tá sem tempo de nada ultimamente, né? Para um pouco, olha, pensa, reflete. Acho que vai ajudar muito você a se desenvolver como pessoa e a fazer com que você reflita sobre os seus problemas, sobre os seus desafios, com a mente mais clara, com a mente mais tranquila, né? Então, por isso é hoje, pessoal. Eu espero que... Eu agradeço muito, na verdade, todos que estiveram presentes, que interagiram comigo, né? Tem gente entrando agora, mas ó, a live já acabou. E... pode reassistir a live quantas vezes quiser, ela vai ficar gravada, tá bom? Pro pessoal que tá entrando agora. E aí, olha só, pra você lembrar, tá tendo live toda quinta-feira, tá? Às 8 horas da noite aqui. E com cada tema diferente, né? Sobre espiritualidade, sobre emoções reprimidas, lei da atração, enfim. A mente humana e sua complexidade, que eu amo falar sobre isso, eu acho muito interessante. E explicar pra vocês também um pouquinho todo o meu conhecimento que eu tenho, que eu fui adquirindo ao longo desses anos, né? Porque o conhecimento a gente precisa repassar pras pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas de alguma forma. Eu acho. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou seguindo aí fazendo. Então é isso, pessoal. Boa noite pra todo mundo. E eu vejo vocês na quinta-feira que vem com outro tema, mas no mesmo horário aqui. Um beijo, até a próxima quinta. Tchau, tchau.